De volta com o cotidiano e agora falando sobre cirurgia plástica, porque tem muita gente que tem vontade de fazer esse tipo de cirurgia, só que tem medo, porque acha que é uma cirurgia de risco. E será que é? Estou aqui com o Dr. Marco Aurélio Cabral, ele que é cirurgião plástico, vai responder todas as nossas dúvidas. Por quê? Porque a gente recebe muitas perguntas, inclusive tem telespectador que vai participar desse bate-papo hoje aqui. Doutor, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao cotidiano. Prazer recebê-lo, viu? Estou à disposição, estou necessário. Vamos começar falando. É uma cirurgia segura? Cirurgia plástica hoje nas mãos de pessoas bem formadas, pessoas que se atualizam, que passaram por residência médica. Todo cirurgião plástico, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a gente afirma que é um procedimento, é uma cirurgia segura. Hoje o médico ele passa 6 anos na faculdade, passa 2 anos fazendo cirurgia geral e passa mais 3 anos fazendo cirurgia plástica. Além de tudo, para você se credenciar à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você passa por uma prova de proficiência e em cima dessa prova é que você recebe a titularidade de membro especialista da sociedade. Então hoje todas essas pessoas que passaram por essa trajetória, elas têm até um poder de afirmar que cirurgia plástica é segura. Mas a regra, ela pode ter as suas exceções. Existem coisas inerentes ao paciente, coisas inerentes ao hospital, coisas inerentes à equipe médica, coisas inerentes a fatores adversos que pode sim vir a ter e levar a alguma complicação do ponto de vista geral da cirurgia plástica. Entendi, ó. Tem telespectador que tem dúvida e também quer participar desse bate-papo aqui. Vamos ver a primeira? Vamos lá. Vamos ver. Meu nome é Dalva. Eu queria saber a respeito do silicone, uma cirurgia plástica para a gente colocar silicone, se tem assim algum risco na recuperação e também assim o tempo de troca. Tá vendo aí, doutor? Eu acho que a dúvida da Dalva é de muitas mulheres sobre o silicone, se existe realmente esse tempo de troca, por favor. Com certeza. Só para a gente fazer uns resumozinhos, hoje prótese de silicone, ela é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, tá? Hoje a gente vê que muitas pacientes, muitas clientes, eu acho que não passou na fila, né, para pegar a mama e nasceu praticamente com mamas muito pequenas e essa procura realmente é muito grande. O que é que hoje eu digo? Prótese de silicone é um procedimento seguro. Prótese de silicone é um procedimento relativamente rápido. Prótese de silicone tem pouquíssimas complicações. Mas pode haver complicações? Pode. O corpo ele pode rejeitar? O corpo ele pode rejeitar. A prótese pode vir a infectar. A prótese pode vir a destruir um ponto, uma pressão, um edema, hematoma, que é o acúmulo de sangue. Uma complicação que pode ser precoce ou tardia é uma doença chamada contratura capsular. É quando o organismo não quer mais aquele corpo estranho no seu corpo e a cápsula que envolve a prótese começa a reagir contra aquele corpo estranho, deformando a prótese. E muitas vezes a paciente ela sente dor. E é uma procura não muito frequente, mas acontece em consultório das pacientes chegarem com a dor pós-colocação de prótese. Quando a gente vai fazer um exame mais aprofundado, relatam um certo grau de contratura capsular. E aí, alguns procedimentos são necessários para poder ser feito para a resolução desses quadros. Mas complicação de prótese de mama existe, é raro, mas pode acontecer. E essa troca que a Dalva perguntou, ela existe ou quem colocou a prótese fica com ela a vida inteira? Muito bom, Marcela. No passado, não se tinha muitos estudos que prótese hoje de silicone é um material e um procedimento relativamente novo no Brasil. Então, no passado, pela não existência de muitos estudos, a gente advogava que a cada 10 anos a paciente deveria trocar a prótese. Hoje em dia, os estudos mostram que essas próteses são extremamente seguras
e que a paciente ela só trocará essa prótese caso aconteça alguma coisa. Ela vai fazer uma suspensão de mama e troca, ela vai fazer algum procedimento relacionando a mama, aí mais data, momento, hora para fazer essa troca, hoje esse dia não existe mais. Não, então ela vamos. É bastante seguro. Então vamos a outra pergunta, vamos ver. Meu nome é Carla e eu gostaria de saber se todo mundo pode fazer rinoplastia e qual é o tempo de recuperação. Tá aí, essa é a dúvida da Carla, rinoplastia. Dúvida bem plausível. Na teoria, todo mundo que está incontente com o seu nariz, com o formato, o aspecto, tamanho, ponta caída, sorriso, a ponta cai, a giba, há procedimentos que deixam o aspecto mais harmonioso com o rosto. Só não pode fazer essas cirurgias caso a paciente não tenha condições clínicas de submeter a esse procedimento. Muitas vezes uma contraindicação de um cardiologista, alguma doença de base que contraindique o procedimento cirúrgico, ainda é uma criança, é um pré-adolescente, nós deveremos realmente aguardar para que haja toda a formação cartilaginosa, óssea, daquele aspecto, daquele nariz. Na prática, Marcela, todo mundo pode fazer uma cirurgia de rinoplastia, que é a cirurgia da correção do nariz. Quanto à recuperação também, que foi o que ela perguntou, é uma cirurgia que demora, que requer alguns tipos de cuidados? Não tem, como sempre costumo dizer, não tem regra de bolo, né? Cada caso é um caso e os casos são estudados isoladamente. O que é que essa paciente vai fazer? Ela vai ajeitar asas, só ponta, é dorso, é tamanho, vai haver um desengorduramento, vai ter fratura, não vai? Então, não tem um tempo firmado. O tempo é o necessário para que a cirurgia seja feita de forma limpa, bem correta, bem estudada. Para isso, essa paciente precisa realmente procurar uma consulta, um especialista na área, para poder falar dos seus anseios e esses anseios, ser ou não, conseguiram ser resolvidos. Muitas vezes os pacientes eles trocam um pouco o que é o aspecto de harmoniosidade, de beleza e esquecem um pouquinho da funcionabilidade. E todo profissional da área de saúde, responsável, especialista em rinoplastias, que é a cirurgia voltada, ele tem que estar preocupado com os dois aspectos. Entendi. Muitas vezes o paciente ele tem um desvio de septo importante, tem uma hipertrofia de corneto, ele tem doenças associadas que não só a beleza vai imperar no procedimento cirúrgico, mas muitas vezes tem que haver procedimentos concomitantes, procedimentos no mesmo ato, ou até mesmo associar alguns outros profissionais, que é a otorrinolaringologia, para nos ajudar a fazer um procedimento tanto do aspecto estético como do aspecto funcional. Vamos para mais outra pergunta? Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Betânia. Quais são os perigos da lipoaspiração? Tá aí. Eu acho que essa dúvida não é só da Betânia não, viu? A mulherada e também os homens, eles querem saber. Quais são os perigos? Você realmente tem perigo? Eu sou muito reticente quando a gente vai explorar um assunto. Eu acho que a gente tem, hoje, a mídia, ele tem um poder um pouco mais acentuado da palavra. Então a gente tem que ter um cuidado com o que a gente fala. Primeira coisa que eu digo, se você tiver nas mãos de um bom profissional, num bom hospital, com uma boa aparelhagem cirúrgica, esse procedimento ele é extremamente tranquilo. Quando você não conhece o profissional, você vê que está tendo uma explosão de mídia, tivemos recentemente em países circunvizinhos ao Brasil, levando brasileiras para se operar, uma foi vitimada lá. Verdade. E aí, eu acho, Marcelo, que a gente tem que ter um cuidado. Todo procedimento cirúrgico, ele é plausível de complicações. Não existe só, mas isso não é só na cirurgia plástica, isso é em qualquer procedimento cirúrgico. Eu te afirmo com todas as propriedades, lipoaspiração ele é um procedimento seguro. Lipoaspiração é hoje a segunda cirurgia mais realizada no Brasil. E os homens têm procurado bastante esse procedimento para definir uma parte melhor do corpo. Hoje, o que importa é em quem você está sendo operado,
o hospital que você vai ser operado, quem é a equipe desse cirurgião, foi passado para você todos os detalhes associados à cirurgia, onde é a sua lipoaspiração, em tal parte. Então, eu acho que esse conjunto, essas dúvidas, quando ela é bem explicada para o paciente, isso minimiza muito o risco do procedimento cirúrgico e torna a lipoaspiração extremamente cirúrgica, de um procedimento seguro. Doutor, tem alguma parte do corpo que não pode ser lipoaspirada? Tem várias partes do corpo que não devem ser lipoaspiradas. Na prática, onde tem bolsões de gordura, a cânula, existem cânulas hoje extremamente fininhas, até cânulas grossas. No passado, o cara que inventou a lipoaspiração, que era o Dr. Ilou, era um francês, quando ele chegou nos congressos mostrando aquelas cânulas de 10 milímetros extremamente grossas, ficou uma vaia na plateia, ninguém imaginava que hoje esse procedimento realizado na década de 50, de 1950, hoje seria os procedimentos mais realizados no mundo. Então, hoje houve muito estudo, muitas pessoas se especializaram, hoje existem maquinários para que dê um resultado melhor das lipoaspirações. Então, é um procedimento seguro. Agora, tudo depende desses aspectos que a gente já falou aqui. A equipe cirúrgica, o local onde você vai ser operado, é, para mim, o mais importante. É crucial. É crucial, sem dúvidas. Muito bem, tá aí. Respondemos as perguntas de vocês. Tem mais dúvida? Deixa aí que depois a gente responde com o maior carinho. Doutor, adorei. Obrigada, Marcela, querido. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.